Oiê, vamos começar nossa live. Vamos ver aqui, ó. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vivo. Ó, já entrou gente aí, ó. Só me dei um. Hoje eu botei o celular mais distante ali. Camila Victor entrou. Me diz se estão ouvindo direito a minha voz. Faz favor, me dá um joinha aí ou não. Ó, entrou a Elo, ó. Coisa boa, tá todo mundo entrando. Ó, tão me ouvindo? Tá ótimo? Tá, beleza. Vou esperar o Fabiano entrar aqui pra gente começar a nossa live. Muito boa noite para todo mundo. Enquanto o Fabiano vai entrando, não vi ele aqui ainda. Eu vou dizer um trechinho de uma poesia que muito me acompanhou. Para quem me conhece sabe que eu gosto dessas coisas, né? E dizia assim, ó, a poesia: e abrindo a camisa ao peito, tirou em sangue banhado aquele trapo sagrado que até o fim defendeu, beijando, estendeu para o pai num último esforço. E então, curvando o dorso, o bravo Guasca morreu. Nós não vamos morrer, nós vamos vencer essa batalha aí do Covid, mas essa poesia é bonita demais. Deixa eu ver se o Fabiano já tá me... Fabiano... Ó, Fabiano Ramos entrou, me mandou um oi. Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que eu boto Fabiano Ramos. Esse cara tá sempre na televisão. Achei, ó. Enviar. Enviado com sucesso. Não achei onde eu botar ele aqui. Convite. Olha. Não. Onde é que entra, Fabiano? Compartilhe o vídeo. Sempre eu me atrapalho nessa. Febe me pede para entrar aí, Fabiano. Olha o fone, ó. Especialista em série. Apareceu uma coisinha na minha cabeça aqui. Não era o que eu queria. Ó, posso fazer a live. O Afonso pode fazer a live. Esse cara sabe tudo de tudo. Transmitir ao vivo com, ó, vamos achar, Fabiano Ramos. Agora... Foi, ó, tu é um cara que agora, próxima live, vamos pensar numa live para nós fazer junto. O Fabiano tá dando cara, ó. E aí, tudo tá? bom? Tudo bem? Bom? Eu gostei Quero da tua agradecer. coisinha da cabeça ali. Cara, eu tava procurando como te chamar. Que coisa bem boa. Então, gente, boa noite. Eu quero só dizer uma coisa para vocês. O que me motivou primeiro a chamar o Fabiano, né? Porque todo mundo sabe, o Fabiano todos os dias ele tá na reunião, ele tá cada vez mais difícil achar um horáriozinho para os amigos. Mas para os amigos ele sempre tem horário. E o Fabiano está notório que essa semana ele participou aí de alguns tabloides aí da cidade, onde ele falava que vai participar, um dos hospitais que ele trabalha, vai participar da vacina, dos testes da vacina do coronavírus aqui no Brasil, né? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a vacina, mas o que mais me motivou até a chamar essa live de novo foi o desespero que eu senti no nosso grupo de amigos, onde os amigos formados, nossos amigos de turma, de faculdade, onde os caras estão querendo tomar tudo profilático, preventivo, terapêutico, o que for, que está saindo de produto aí nos trabalhos, independente do trabalho, o pessoal está querendo adicionar e fazer um coquetel para prevenir. Então, como o Fabiano é muito coerente, é muito sensato nos seus comentários, muito prático com os seus pacientes, acho que ninguém melhor do que ele. É uma pessoa que não aproveita nem um pouco o sensacionalismo do momento, e tem muita gente sensacionalista que a gente sabe que aproveita as lives muito mais para fazer propaganda do que especificamente para passar uma informação científica correta. Então, a gente resolveu fazer essa live de novo, porque realmente é um período novo da doença, é um período diferente, a gente está ouvindo muita notícia de tudo que é lado. Fabiano, obrigado por participar. Eu acho que, como a gente começou da outra vez, se tu puder nos passar como que está o cenário atual da doença, em termos de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, tudo contigo. Obrigado primeiro
a tia Alnace, né, pelo convite aí para a gente estar conversando um pouquinho. Os elogios de amigo, às vezes a gente não conta, né? Mas obrigado. Não, os meus eu tenho que contar, né? Sabe que eu sou um cara confiável, né? Com certeza. Bom, acho que, na verdade, todo mundo está vendo o que está acontecendo, né? Não só no Brasil, mas agora, especialmente no Rio Grande do Sul. Eu acho que a gente já esperava um pouco por esse cenário, né? Em relação à doença, uma infecção viral no inverno. Então, a gente sabe que os números de infecções virais, infecções respiratórias, né, no inverno, eles aumentam. E isso a gente já tinha uma certa ideia de que realmente esse nosso inverno, então, seria um pouco diferente dos outros, né? E, e a gente teria um número maior de casos aí de Covid-19. O que a gente está vendo, além disso, é um paradoxo entre também as outras infecções, né? A gente não tem visto tantas outras infecções respiratórias, como a gente costuma ver, pelo menos nesse início aí de inverno. E isso também, né, o que é ainda um questionamento, a gente não tem muita certeza dos dados, que é em relação às crianças, né? A única certeza que a gente tem é que as emergências estão vazias, né? Menos de 20% aí da capacidade das emergências pediátricas, mesmo diminuindo o número de emergências pediátricas na cidade, menos de 20% está sendo ocupado, né? Então, isso obviamente é por conta da não realização das aulas, né, presenciais, e certamente pela diminuição aí, então, da capacidade de alguns vírus de circular. E assim como não está circulando nas crianças, a gente também não tem visto muita circulação viral de outros vírus respiratórios nessa época do ano. Então, atualmente, o que a gente tem visto, especialmente nas últimas 3 semanas aí, né, ou para ser mais exato, desde o início de junho, é um grande aumento de Covid-19, né? Coincidência ou não, foi com a reabertura praticamente total aí das nossas atividades, né? Mas um número muito expressivo, né? Um aumento aí de 5 vezes praticamente na maioria dos hospitais nesse período em relação ao número de internações, em relação ao número de atendimentos nas UTIs, uma coisa bastante preocupante e que vem também de encontro a uma redução da nossa carga, da nossa capacidade de atendimento, né? Porque acho que não é novidade para ninguém também, mas os hospitais todos praticamente estão passando por algum surto de infecção dentro, né, das instituições, que faz com que os nossos profissionais da área da saúde estão sendo bastante afetados. Né? E com isso não adianta a gente ter leito de UTI, a gente ter leito mesmo no andar, se a gente não tem profissionais para atender. Então, tem hospitais que estão com UTIs fechadas, ou leitos fechados, né? Porque não tem médicos, não tem enfermeiros, não tem técnico de enfermagem para contratar nesse momento para que essa capacidade aumente, né? Então, esse é um cenário ainda de uma certa tranquilidade em relação à nossa capacidade de atendimento, mas se a gente não fizer alguma coisa nesse momento, realmente os próximos dias podem ser bastante complicados, né? Mais do que já está sendo agora, com esse número diário, né, de pacientes internando e pacientes jovens, não só pacientes com fatores de risco, como a gente vinha comentando, né? Ah, só lembrar todo mundo, vão mandando pergunta, né? À medida que a live vai avançando, vão mandando pergunta para a gente poder usar a expertise aí do Fabiano e tentar
Infelizmente, o vídeo que o Baú nos manda, o Baú é um colega nosso, ele sempre manda o vídeo do Enéas, que eu vou tentar encerrar a live hoje com o vídeo dele. E essa é a maior verdade. A gente realmente ainda não sabe muita coisa, né? E tem muita gente papagaiando coisa que não sabe. Mas o que tu acha disso, Fabiano, aí, dessa questão desses coquetéis, dessas medidas preventivas, vitamina D, zinco, a própria cloroquina que vai e volta, ivermectina, usado como profilático? Existe alguma evidência daqui a pouco em a gente usar como profilaxia para profissional da saúde, talvez por ser um grupo de risco, de maior exposição, com maior contato, ou eventualmente aquele paciente no início começar com determinados tipos de tratamento e depois avançar para outros? Se tu puder falar um pouquinho para nós sobre isso. Bom, o que a gente tem até agora, né, Edinho, são evidências muito limitadas sobre qualquer uma dessas drogas, tá? Tanto em tratamento como em profilaxia, né? Então, ainda eu acho que o que tem prevalecido é a discussão do médico com o paciente, né, sobre risco-benefício de utilização dessas drogas. Evidência científica a gente não tem, nenhuma. A única evidência que a gente tem que são drogas que têm alguma ação antiviral, né, principalmente in vitro, mas em vivo, praticamente todos os trabalhos, ou os melhores trabalhos que se tem até agora, se é que dá para dizer, né, que a gente tem um trabalho bastante consistente, falam contra essas evidências, tá? E uma coisa que a gente tem percebido bastante, né, e que aí a gente tem que ter bastante cautela, são pacientes muitas vezes internando com alterações, e às vezes alterações graves por essas medicações. Algumas medicações sendo manipuladas, possivelmente manipuladas com doses erradas, né, pacientes internando com muita toxicidade de algumas medicações, até mesmo ivermectina, que em doses habituais são drogas que raramente a gente vê com toxicidade, assim, nas doses que a gente usa como vermífugo, né, tem se apresentado pacientes com toxicidade hepática, toxicidade renal, né, vitamina D, alguns pacientes usando vitamina D e se intoxicando, tá? Isso não é um relato único, assim, todos os hospitais estão vendo isso, né? E talvez o mais importante, assim, todos os pacientes, ou praticamente todos que estão internando nesse momento, né, vêm usando essas drogas. Ou seja, os pacientes continuam internando mesmo com a utilização dessas medicações quando usadas precocemente. E o que a gente tem visto, e aí pode ser um relato também anedótico, né? Mas é um relato de quem está vendo 5, 10 internações por dia aí, né? São pacientes que estão usando corticoide inicialmente, né? Sem nenhuma evidência científica, e que muitas vezes estão fazendo até uma doença mais tardia. Então, antes a gente via os pacientes internando geralmente entre o 7º e o 10º dia, e hoje a gente está vendo o paciente internando até mesmo depois de 15 dias de evolução da doença. Ainda é um achado, como eu falei, bem anedótico, mas é o que a gente está vendo, assim, todos praticamente usando alguma medicação, obviamente por grande parte por prescrição médica até, mas sem nenhuma evidência de que tem algum benefício essas drogas em termos de evolução. E era já o que a gente via no dia a dia nos pacientes que internavam, né? Pacientes que a gente usava hidroxicloroquina, por exemplo, né? E a gente usou bastante hidroxicloroquina, sem uma evidência assim significativa de uma melhora, né? Pelo contrário, alguns até, eu dou um exemplo de dois irmãos que internaram comigo. Um usou hidroxicloroquina, ficou bem mais tempo internado do que o irmão, né, que não usou. Então, assim, claro que são achados casuais, né, ou anedóticos de experiência própria, mas hoje a gente também
conta bastante com essa experiência do dia a dia, né? E o que a gente tem que cuidar bastante com essas drogas é a questão da utilização delas como um salvador da pátria, um salvador para que a gente diminua as medidas de prevenção, né? Isso não tem a ver com lockdown, mas sim com distanciamento social ou distanciamento no dia a dia das outras pessoas, o uso de máscara, o uso do álcool gel, né? Essas medidas de prevenção, de precaução que não podem ser minimizadas. Fabiano, a, a Lê Proença, uma pacientinha que ganhou neném há pouco tempo comigo, ela está te perguntando aí, neném com 1 semana em casa, qual que seria a tua recomendação para visitas? Olha, nesse momento, eu acho que as visitas têm que ser muito restritas, né? A gente tem uma circulação viral nesse momento na cidade bastante grande, né? E isso que a gente faz ainda poucos testes, né, diagnósticos, mas a gente tem visto cada vez mais pessoas, mesmo assintomáticas, fazendo PCR, né, realizando o exame e vindo positivo. Então, nesse momento, as visitas, eu acho que tem que ser bem restritas, né, sem aumentar o risco aí para ninguém. Vai ter outras oportunidades de reencontrar muita gente da família. Esse não é o momento da visitação. Já me perguntaram ali da gestação, eu vou entrar um pouquinho mais, que agora a gente tem até uma review boa aí, com 530 grávidas. Me lembro da nossa outra live ali, eu falei de no máximo 100 gestantes, né? Eu vou entrar um pouquinho, mas eu acho que tudo depende de bom senso, né, gente? Eu tinha um casal agora, eu tenho certeza que a pergunta principal dos pacientes é porque eles querem que a avó e o vô, né, a sua mãe, o seu pai, acompanhem. E tudo é bom senso. Eu tinha um casal que a mãe e o pai da esposa, cara, estavam restritos, isolados, eles não tinham contato com ninguém. O marido ia no supermercado, eles pediam aquela entrega do super, da comida, higienizavam tudo, estavam super bem restritos. Então eu disse, olha, ela especificamente, ela não está trazendo doença nenhuma para tua casa. Tu até pode ter levado doença para o hospital, já que tu internou. De repente espera 14, 15 dias, se tiver assintomático, não tiver manifestado nada, deixa, porque aí nós estamos protegendo teus pais. Mas eles que estão isolados, provavelmente eles não vão te trazer doença. Então tua mãe e teu pai, daqui a pouco, permite vir para te ajudar. Aí o marido me disse, doutor, meus pais, assim, um pavor, estão sempre na rua. Eu digo, bom, então de repente eles me impedem de vir na tua casa. Então eu acho que esse tipo de bom senso nessa questão da visita, já que vó e vô são pessoas importantes, principalmente para a mulher, porque vão ajudar naquele período de nascimento do filho. Então, eu acho que esse bom senso a gente poderia ter, respondendo especificamente para a Letícia. O Afonso, nosso querido amigo Afonso, perguntou para ti, Fabiano, assim, ó, qual que é a tua opinião sobre o fato de 80% da população, talvez, não ser suscetível? Isso na verdade, é uma possibilidade, né? A gente tem visto muitas situações, mas ainda nada com uma evidência científica muito grande, né? Mas casos, até mesmo em famílias, né? Onde várias pessoas dentro da casa adquiriram o vírus e outras não, né? E também não produzem anticorpos, ou seja, não produzem anticorpos específicos nos testes sorológicos, né? Que muitas vezes são bem limitados. Então, a ideia que se tem é que outros coronavírus, né, ou contato com coronavírus de outras espécies antigos, que ficam circulando todo o inverno, geralmente, que causam infecções respiratórias comuns, né, esse contato prévio ele poderia gerar uma imunidade na população. Então, isso ainda não é bem determinado, né? Não se sabe, é uma ideia, ou se tem alguma pouca evidência de que isso possa acontecer, mas ainda a gente precisa ir com cautela para ter maior certeza sobre isso, né? O que se vê, e até nos estudos iniciais na China, eles mostravam principalmente até 80% das famílias contaminadas, né? Então,
E isso a gente vê bastante também. Então, essa ideia de 80% da população em geral, eu não consigo ver isso num cenário inicial, né? Mas tem estudos já sobre isso, e provavelmente ele está falando de uma sugestão inglesa, né? Que foi comentado, mas ainda bem que não foi tu que caiu, Edinho. Mas assim, mas eu acho que a gente tem que ter ainda um pouco de cautela em relação a isso, tá? Então, o que se está vendo em alguns países, né, principalmente os países europeus, é que em torno de 20 a 25% da população tem mostrado infecção ao coronavírus. E os outros, né, possivelmente possam estar imunes, mesmo não apresentando anticorpos, né, mas ainda isso é uma coisa para ser bem melhor estudado. Até porque a gente não consegue testar toda a população, né? Quando a gente fala em percentual, a gente tem que cuidar bastante isso, porque a gente não está conseguindo testar, né, todo mundo. Então, eu acho que a gente tem que ir com um pouco de cautela sobre isso. Fabiana, Paulinha Tabal, querida colega da Carol, beijo para ti, Paulo. Tua impressão sobre o uso do plasma? Pois é, a gente usou já em alguns casos, né, plasma. Para quem não sabe, na verdade, atualmente o plasma com anticorpos, ele é coletado em São Paulo, né? Existe uma empresa, uma holding aí de banco de sangue que eles estão produzindo esse plasma com anticorpos, e a gente tem usado em alguns cenários assim de pacientes com evolução mais grave, né? Então, eu tenho 5 pacientes hoje que usaram, alguns deles com uma evolução bem satisfatória, né? Mas a gente também não sabe se foi essa evolução pelo plasma ou porque a evolução ia ser assim mesmo, né? A mesma coisa, eu acho que assim como a gente tem que ir com cautela com cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, o uso do plasma, até porque não é uma utilização para todo mundo que precisa, né, ou que poderia usar, hoje é uma utilização ainda só no ambiente privado ou de uso de convênios, mas nem os convênios pagam, né? Hoje não é uma realidade para o SUS, então a gente tem que ir com bastante cautela também, mas a gente tem alguma experiência já nisso, alguns hospitais aqui de Porto Alegre têm usado, e alguns pacientes podem ter sim se beneficiado. Eu acho que é uma alternativa para uso, né? Mas assim como as outras drogas também, a gente precisa de tanto uma experiência maior, mas como dados mais consistentes, né? Para sair falando para toda a população que é uma utilização que seja realmente benéfica. Estou perguntando um monte de vacina e de testes. Eu acho que nós vamos chegar lá, só vou... uma perguntinha que entrou antes ali, sobre a veracidade de assintomático não transmitir, Fabiano. Não, o grande problema do assintomático é que sim, transmite. A gente sabe que, obviamente, transmite pouco, ou transmite bem menos do que os sintomáticos. Porém, a questão, o que é o assintomático, o que é o pré-sintomático, né? Ou pouco sintomático, né? Nos estudos isso se confunde muito, né? A gente nunca sabe se o paciente que coletou e que está naquele momento assintomático, no dia seguinte ele não vai desenvolver sintomas, né? Então, assim, não só em relação à transmissão, mas até a própria coleta do exame, né? A gente sabe que o PCR, para quem está assintomático, tem uma sensibilidade baixa. Então, em muitos cenários, a utilização do PCR, ele acaba não sendo válido, porque a sensibilidade dele é extremamente baixa para os assintomáticos. O grande problema é que, claro, quanto mais perto de desenvolver sintomas, ou mesmo com sintomas leves, esse PCR ele pode ser
eficaz, né? Ele pode já ter uma sensibilidade maior. Então, em alguns cenários de pessoas que têm contato com outras pessoas doentes, né? A gente não utiliza muito o PCR, mas muitas vezes a gente não utiliza porque a gente não tem tanto teste disponível. Porque se a gente testasse todo mundo, é muito provável que a gente pegaria as pessoas antes de iniciar os sintomas com exames positivos ou ao mesmo tempo também pessoas com sintomas mais leves já seriam detectados. Felipe, eu vou falar um pouquinho da gravidez, que está entrando um monte de perguntinhas de gestação, até seguindo a ordem, que era o momento agora que eu tinha anotado aqui da gestação. Até eu vou te fazer uma pergunta antes de entrar. Quero ver o que que tu acha. Em Nova York, ali quando estava sendo o epicentro ali pelo mês de abril, mais ou menos, fizeram um trabalho ali em 15, 20, 30 dias, todas as grávidas que chegavam no centro estético da New York University, eles coletavam, faziam testes nas pessoas e viram 20% de prevalência em gestantes que chegavam, tá? Desses 20%, 60% a 70% eram assintomáticas e 30% só sintomáticas, tá? Eu estou participando de um grande estudo brasileiro de Covid na gestação, até eu te convidei um dia para participar de uma aula conosco, da rede brasileira de mortalidade materna. E lá na Unicamp eles já começaram a fazer esse estudo dos testes de prevalência, estudo transversal de prevalência. E ali eles tiveram, já de 100 pacientes, só uma, por enquanto, positivou. Tá? Nos mostrando ali uma prevalência de mais ou menos 1%, só das grávidas que chegaram em trabalho de parto. O M, ali de Nova York, foi 250 pacientes, se eu não me engano. Tá? Então, não foi muita gestante que foi testada. E ali eles já têm 100. Então, eu não acredito que a prevalência vai dar muito maior do que esse 1%, no máximo 2%, 3%. O que tu acha que isso reflete? Que talvez o vírus ainda não esteja circulando tanto aqui no nosso país, e eu estou falando de Campinas, eu estou falando de São Paulo, onde está muito maior do que aqui, onde tem uma mortalidade grande, onde tem bastante número de contaminação, ou tu acha que eventualmente isso pode refletir uma qualidade baixa dos nossos testes, e por isso não está positivando tanta gente? Não, acho que qualidade baixa não é, né? Porque o mesmo teste que os americanos têm, a gente tem, né? Os protocolos de realização do PCR, eles são os mesmos. Então, isso não muda nada, né? O que pode mudar, às vezes, é a experiência da equipe que está fazendo. Muita gente começou a testar recentemente, né? Então, sem uma expertise, porque grande parte do processo da realização do PCR ela é manual, né? Muita gente acha que através só de máquinas, mas não, é um processo de extração muito manual e precisa de pessoas treinadas. Então, isso pode acontecer algumas falhas no processamento aí do exame, tá? Mas se a gente considerar que o exame ele é bem realizado, a sensibilidade é para ser a mesma. Então, acho que isso não. Eu acho que a gente também teve algumas vantagens em relação ao resto do mundo, em relação a Nova York especialmente, né? A gente conseguiu se preparar um pouco mais, e isso todos os estados, né? E aí a gente talvez tenha uma proteção das nossas gestantes aí um pouco maior do que aconteceu nos Estados Unidos. Talvez isso, né, seja esse distanciamento aí das outras pessoas, esse certo isolamento pré-parto, isso Informação, pode cuidado. informação, cuidado, né? Nós estamos sendo um dos últimos países a ter a pandemia, né? Então, eu acho que isso nos favoreceu. A própria Sociedade Americana de Infectologia, ela sugere a realização dos testes, tanto em pré-operatórios ou pacientes que estão chegando no hospital,
quando a prevalência do vírus é maior de 10% na população, tá? Da cidade, do estado, do país. Então, assim, a gente tem ainda, provavelmente, agora que está aumentando, mas até então, né, a gente tinha uma prevalência provavelmente muito menor do que 10%. Né? Só que, só para te dar um exemplo, agora lá na PUC a gente está testando as pessoas que vão para o pré-operatório, né? Ou muitos que são transferidas de hospital, e a gente tem uma prevalência bastante alta de testes positivos, mesmo pessoas que não tinham nenhum sintoma respiratório ou pessoas assintomáticas que estavam indo para a cirurgia. Então, só nessa última semana que a gente começou a testar em todos os pré-operatórios, a gente começou a ter um número relativamente grande de positivos e pessoas assintomáticas, né? Então, eu acho que a gente está começando a ter um aumento e provavelmente se vocês começarem a testar as gestantes, obviamente aí entra a questão, né, do isolamento aí delas em relação às outras pessoas, né, mas possivelmente a gente tenha um aumento significativo nesse momento. Falando um pouquinho da gravidez, eu não sei, a gente estuda, a gente lê dados chinês. Eu, particularmente, não é nada relacionado a preconceito. Eu acho que é uma escola médica importante também. Mas como os chineses, eles esconderam dados, isso não tem dúvida nenhuma, tanto de prevalência da doença quanto de mortalidade, mas nós não vamos entrar nesse mérito agora. Mas eu desconfio um pouquinho, às vezes, até de trabalhos de publicações. Então, disseminou no mundo e hoje a gente tem publicação americana, publicação inglesa, publicação de toda a Europa, publicação nacional. E então, se baseando mais nessas publicações mais, talvez, ocidentais, tá? Falando um pouquinho sobre a doença na gestação, mais ou menos 10% das grávidas que têm podem se tornar graves. Isso eu acho que talvez coincida com a população não grávida. Você em geral. População em geral. Então, a doença na grávida, ela não é mais grave do que numa não grávida. Eu estou tendo oportunidade agora, por esse novo papel que eu tenho desempenhado lá dentro do Moinhos, de acompanhar os casos mais graves que tem dentro da gestação, das gestantes, dos médicos ali do corpo clínico, não só de Covid, mas de outras coisas, mas todos os casos de Covid que internaram ali até agora eu tenho acompanhado. Então, nós tivemos ali 2 grávidas já internadas em UTI, uma com 30 semanas, que a ideia, até se a paciente precisasse de intubação, seria interrompida a gestação, e é isso que a gente viu no resto do mundo. O Covid em si não aumenta a prematuridade, mas é obviamente que a grávida com Covid, e que vai ter um caso mais grave, a gestação vai ser interrompida. Então, indiretamente, aumentou a prematuridade por causa disso. Tá? Então, essa paciente com 30 semanas, se fosse ser entubada, eventualmente ia ser interrompido, o neném já por estar próximo de um certo grau maior de maturidade, né, menos complicação de prematuridade. Ela ficou só em ventilação de O2 com alto fluxo e saiu, não precisou intubação, teve alta, está em casa, está com 32 semanas agora. Teve um outro caso que a paciente com 26 semanas internou, essa daí eu estava brigando para se intubasse, nós íamos manter o neném intraútero, e se o intensivista me dissesse, olha, preciso do ponto de vista cardiorrespiratório que interrompa, porque a gravidez está prejudicando, bom, daí sim ia se interromper. Mas essa paciente também permaneceu só em alto fluxo de O2 e agora teve alta da UTI, está no andar. Tem 2 pacientes que eu estou acompanhando de ambulatório, as 2 pacientes estão super bem, não são pacientes minhas, mas de médicos do corpo clínico. Uma é praticamente assintomática, com sintomas muito leves realmente em casa. Outra, eu até estava falando com uma colega sócia aqui do NAS, que é paciente dela, também paciente só tomou sintomáticos e está super bem em casa. Então, isso aí é uma casuística pequena, falei de 4 casos, mas eles estão denotando mais ou menos isso, que a gravidade ela não é maior do que em outros. Tá? Primeiro trimestre não parece aumentar abortamento, tá? Mas os dados para primeiro trimestre são mais restritos, efetivamente. E terceiro trimestre, o que se viu? 30%, em alguns casos até 70% de prematuridade.
90% de cesariana, ou seja, é aquele que vai interromper prematuro e acaba optando pela via alta para não acabar agravando e mais tempo ainda prejudicando aquela gravidez com um trabalho de parto mais prolongado. Então, se acaba optando pela cesárea, que infelizmente aqui no Brasil acaba não sendo uma grande novidade, né? Aumento isso sim de ruptura prematura das membranas, tá? 30% de bolsa rota, isso daí nessa população em geral, e isso eu estou me valendo dessa casuística de 530 grávidas que está publicado no review, 30% de ruptura prematura das membranas. Isso é um dado curioso, que é bem maior do que da população em geral. Mas transmissão vertical já tem sido relatado, tem 2 ou 3 casos que isolaram o vírus no nenê, mas essas crianças só tiveram aumento no número de leucócitos, não tiveram doença clinicamente evidente ou grave. E na placenta, né? Teve um caso, agora eu vou entrar em outros tecidos, teve um caso de 2 nenés, e aí são chineses, mas enfim, o Baú até perguntou do morcego chinês. O Baú está sempre presente, quero agradecer a presença do amigo, sempre constante na nossa live. Eu vou terminar essa live homenageando ele. Esses nenês tiveram casos de coagulação intravascular disseminada, mas com uma evolução depois disso favorável. Tá? Não tem nenhum relato de malformação associada à Covid. Então, realmente, isso parece cada vez aumentando mais a casuística, chegando a esses 530 casos aí já relatados, parece realmente que a doença ela não tem um comportamento mais agressivo na grávida e não compromete tanto assim o nenê, exceto pela prematuridade que acaba sendo decorrente da doença, e não especificamente do Covid em si. Tá? É isso que a gente tem de gestação. Se vai usar na grávida corticoide, se vai usar cloroquina, se vai usar um antirretroviral, alguma coisa nesse sentido, também continua, como o Fabiano falou, todos os casos sendo individualizados e tudo é estudo. Não tem nada, não tem nenhum guideline. A única coisa de guideline, anticoagular toda grávida, isso sim, numa dose profilática, eu falo isso principalmente para médicos que estão nos acompanhando nessa live, anticoagular em dose profilática pelo risco maior de trombose que a grávida por si só já acarreta pela gestação, mas dose profilática, eu me lembro que na outra live nós falamos em dose plena quando tinha dedímeros aumentados, mas isso ficou restrito a uma casuística específica lá de Nova York. A maioria dos protocolos que tem não falam diferente sobre isso. Eu tenho percebido em alguns hospitais um certo início de sempre que internou a gestante iniciar com azitromicina também associado. A azitromicina é uma droga segura na gestação, mas não é protocolo. O que se está recomendando de uso de antibiótico na gestação é apenas se houver alguma infecção bacteriana associada, daí sim a gente usa antibiótico terapia específico, e se percebe um uso maior de azitromicina e ceftriaxone junto, mas naqueles casos que acabam internando em UTI, usam piperacilina e tazobactam, né? Mas daí sim, por protocolo de UTI. E o que se vê é também um certo uso de corticoide nessa segunda fase, nessa fase que é mais inflamatória do Covid, porque o que tem de relato na gravidez é que o corticoide, ele retarda um pouco o tempo de clearance, de excreção, de saída do vírus. Então, não se usa de rotina o corticoide. Mas, muitas vezes, nessa fase exacerbada de doença inflamatória respiratória, talvez o uso do corticoide, sim, talvez por um período de 10 dias, possa diminuir essa inflamação pulmonar e isso ter um resultado melhor, mais favorável, tá? O que se tem de gravidez, principalmente, é isso. Eu não, enfim, não vamos entrar muito mais nisso, porque tem muita pergunta chegando sobre testes, Fabiano. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre testes. Quem testar, que momento testar e qual o desempenho do teste, cada teste, se tu puder falar para mim, e falar um pouquinho das vacinas. Quais as vacinas que tu acha que a gente vai ter uma resposta mais rápida? Quantas vão testar? Se a gente já vai testar alguma até o final do ano, tirando essa que vem em teste, mas talvez vacina que chegue para tratamento mesmo, se a gente vai ter alguma perspectiva até o final do ano. Fala um pouquinho para nós E depois, se tu puder repetir, porque eu acho que talvez não pegaram ali o teu início, da terapia em doença precoce. Se tu recomenda alguma coisa de terapia, né, logo no início do tratamento. Por favor. Tá.
Bom, vou começar pela terapia de novo, então, só rapidamente, assim, a gente não tem nenhum estudo, né, como eu comentei antes, de evidência de tratamento precoce. A gente tem que lembrar que é uma doença que em mais de 90% dos casos ela vai ter uma melhora espontânea, sem a gente fazer nada, né? Então, quando a gente ouve as pessoas dizendo, eu tratei, eu usei tal droga precocemente, só por isso que eu melhorei, a gente tem que ir com bastante cuidado, porque a gente tem que lembrar que pelo menos 9 entre 10 pessoas vai melhorar sem nenhum tipo de terapia uh, utilizado, né? E como eu comentei antes, assim, hoje o que a gente vê de internação nos hospitais, grande parte das pessoas vem utilizando algum tipo de tratamento que iniciou precocemente. Então, a gente tem que cuidar muito com essas observações, lembrar que essa terapia não, até o momento, não tem nada comprovado, especialmente que ela vai evitar as pessoas de evoluir para uma fase de doença mais complicada, ou que a gente possa, utilizando a terapia, a gente deixar de lado as medidas de prevenção que devem ser adotadas. Tá? Em relação aos testes, acho que a gente tem basicamente hoje 3 tipos de testes. Um é o PCR, então, que é um exame que avalia as partes do vírus, digamos assim, né? Ele detecta as partes do vírus, e esse exame ele é indicado para quem está com sintomas ou para quem ainda não tem sintomas, mas entrou em contato com alguém que estava doente, com alguém sintomático e que foi comprovado com a doença. Tá? Então, se tem alguém com sintomas, o teste diagnóstico é o teste PCR. Nenhum outro teste substitui. A gente tem utilizado, principalmente na Secretaria de Saúde, agora tem utilizado uns testes que são pesquisas de antígeno, que é também secreção respiratória. É um teste que, obviamente, ele é um teste rápido também, ele é um teste mais barato que o PCR, ou às vezes nem tão mais barato, mas ele é mais rápido e de fácil utilização. E só que a sensibilidade dele, ele tem variado aí em torno de 60% mais ou menos. Ou seja, né, as UPAs, os postos de saúde têm utilizado esse teste para um diagnóstico mais rápido e às vezes até para encaminhar esses pacientes para hospitais, já tendo um teste sido feito para avisar o hospital, olha, esse paciente é positivo ou esse paciente é negativo, sabendo igual da limitação desse teste. E o teste, que é o teste mais difundido por todo mundo, que é o teste sorológico, né, o teste de pesquisa de anticorpos, que ele se divide em os testes rápidos, que são esses que são feitos até em farmácias, aos testes por outras metodologias que são feitos em laboratório mesmo, né? Esses testes com pesquisa de anticorpos, eles são importantes do ponto de vista de avaliação populacional e epidemiológica, ou seja, esses testes, na prática, eles servem para ver se as pessoas entraram ou não entraram em contato com o vírus. Eles não fecham o diagnóstico, né? Então, se em determinados locais não existe a possibilidade de realização do PCR, isso a gente vê muito nas cidades do interior, os testes eles podem ser utilizados com essa utilidade, sabendo que essa utilidade ela é extremamente baixa. Né? Igual isso não vai, um teste negativo muitas vezes não vai afastar a possibilidade da pessoa estar com Covid-19. Então, é um teste que ele começa a positivar geralmente depois de 10 a 14 dias de início dos sintomas ou de contato com uma pessoa infectada. Então, ele vai me dar uma identificação se eu entrei ou não em contato com o vírus, ou se eu estive ou não em contato com o vírus, ou se eu estive doente muito tempo depois. Ou seja, né, para mim manter as medidas de afastamento, para mim manter as medidas
até de um eventual tratamento, esse teste ele não serve, ele não ajuda. O PCR que é o exame indicado. Então, Deu. se as pessoas querem saber se entraram em contato com o vírus, o teste sorológico ele é uma ele não vai me dar o diagnóstico da doença na maioria das situações. Fazer agudo. Ah, só contando ali na gravidez que eu vi aqui nas anotações que eu fiz, que dois detalhezinhos. Na verdade, três. Eu li 2 relatos de casos de detecção do Covid no leite, tá? 2 italianos, os relatos de caso, porque isso sempre é a preocupação da mãe é o contágio com o neném. Só para afirmar, a OMS não recomenda a separação. Tu é Covid positiva, não recomendo separação da mãe do bebê, vai ter o cuidado ali de higiene, de segurança de contágio, mas tu vai manter a lactação, tu vai dormir no mesmo quarto, com o bercinho afastado. Isso é a recomendação da Organização Mundial da Saúde. O CDC americano e os órgãos americanos, eles sugerem discutir com a família, eventual, os prós e contras de se afastar do bebê. E os chineses afastavam. Tá? Hoje em dia, a maioria dos centros... O Fabiano me deixou na mão, agora que eu comecei a falar, ele foi falar com... Acho que era o Didi que estava ligando para ele. Me perdi no que eu estava falando. Tu estava falando do aleitamento ali. Eles estão tentando... Isso, do aleitamento. Então, se tenta, nasceu. Tu pega leite, tu testa se tem vírus no leite, na placenta, no cordão, no líquido amniótico, em todos os tecidos. Isso aqui que vai formar o nosso conhecimento daqui para frente. Não é necessariamente porque tu identificou vírus na placenta. A placenta tem 2 lados, né? Tem o lado fetal e o lado materno. Eventualmente o vírus vai ficar restrito no lado materno, não vai passar para o lado fetal, porque existe essa barreira. E a placenta ela age como essa forma de proteção para não deixar determinadas coisas chegarem no nenê. Então não é porque tu identificou na placenta que necessariamente vai ter transmissão vertical. Mas a pesquisa, essa busca dos sítios infectados é importante para a gente ter esse conhecimento. Então sim, já se identificou vírus na placenta, já se identificou vírus no leite. Não tem relato que eu conheça, pelo menos, de vírus no líquido amniótico. Então, isso se está buscando esse conhecimento, tá? E muita gente pergunta esse tipo de coisa. Mas a recomendação, pelo menos, que a gente segue, Sociedade Brasileira de Pediatria, OMS, nasceu não ter isolamento de mãe, separação de mãe e de bebê, tá? Uma coisa para os profissionais da saúde que nos acompanham também, principalmente os obstetras. Se acredita, daí eu trabalho diretamente com uma colega que eu gosto muito lá de Campinas, ela estuda muito a placenta. Se acredita que o vírus entre na placenta por um receptor, que ele se encaixa na placenta por um receptor específico, que é um receptor de enzima conversora de angiotensina. Tá? Então, o que se tem visto? Altíssima prevalência, principalmente em casos graves na gestação, de mães com Covid, com casos graves na gestação, de síndrome HELP. Síndrome HELP, para quem não sabe, é uma condição de alta gravidade em pacientes com pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é quando tem hipertensão na gestação. Tá? E essa síndrome HELP pode evoluir com alteração de coagulação, com alteração de função renal, com uma série de coisas. Tá? Então, se tem tido, principalmente em casos graves, muita associação, muito relato de síndrome HELP light. Tá? E isso muitas vezes está fazendo os colegas, os obstetras, a interromperem as gestações, mesmo que numa fase muito precoce. Então, isso é super importante, porque talvez não seja um HELP e simplesmente uma manifestação do Covid. E essa gestação, é óbvio que se eu tivesse no lugar, provavelmente interromper também, porque HELP é uma condição muito grave, mas que talvez, nesses casos, a gente pudesse postergar um pouquinho a gravidez.
e se está buscando marcadores sorológicos, marcadores ecográficos por Doppler, para tentar diferenciar se é um caso de pré-eclâmpsia, realmente a gente necessita dessa interrupção, ou simplesmente é uma manifestação do corona, do Covid, e isso aí vai melhorar com a melhor evolução do corona na gravidez. Te fazer uma pergunta, Edinho. E tem sido visto se essa síndrome HELP ou essas manifestações são em gestantes mais velhas, a partir Sim. de uma... Sim, geralmente a partir de 40 anos, a maioria dos relatos de gravidade na gravidez e de síndrome HELP são nessas pacientes também. Tá? É porque, não, tem que lembrar, né, para todo mundo que, na verdade, esses receptores, eles não têm só na placenta, né? Esses receptores são os responsáveis pela entrada do vírus em todas as células do organismo, né? E isso já foi visto no pulmão, e essa é uma das explicações possíveis para as crianças fazerem formas leves, né? Que a partir do aumento da idade, não só também pela nossa maturidade da nossa defesa imunológica, mas também que isso pode estar envolvido nos casos mais graves, mas também pela presença desses receptores, né? Então, pacientes mais idosos, mais velhos, vão desenvolvendo mais esses receptores em todos os locais do organismo, né? Cérebro, pulmão especialmente, intestino, enfim. Fabiano, teve uma perguntinha, são 8h20, eu vou tentar encerrar às 8h30, daí vamos cumprir uma hora de live. Então, nesses últimos 10 minutinhos ali, eu só vou responder uma pergunta que eu acho que tu já respondeu, se o PCR pode dar errado, pode, dependendo da fase, principalmente o falso negativo, né? Dependendo da fase que tu coletou. Não é errado, né? Muitas vezes, Sim, assim, tu pode ter erro na técnica, mas assim, tu pode ter diminuição da sensibilidade, que ele não detectar a quantidade de vírus presente. A gente tem visto muito resultados indeterminados, tá? E isso também pode ser o quê? Quando a gente fala em indeterminado, normalmente é quando o exame ele pega apenas uma parte do vírus, digamos assim. Para o exame dar positivo, ele tem que pegar pelo menos duas partes. Então, quando ele pega uma parte, ele geralmente dá indeterminado. E isso pode acontecer muitas vezes por falha até da realização do exame, mas muitas vezes a gente vê isso ou na fase inicial da doença ou na fase final da doença, né? Onde o exame já pega partes do vírus que já estão sendo eliminados. Fabiano, eu vou responder. Nós vamos falar só essa pergunta e depois falar de vacina, que todo mundo quer saber agora, porque essa vacina aí vai nos livrar do Covid. Essa que tu está testando. Só me respondendo aqui, ó, é seguro engravidar? É seguro engravidar, eu acho que também é uma questão de bom senso. Se tu é jovem ainda, se tu já tem daqui a pouco a prole completa e, enfim, poderia postergar um pouquinho a gestação, acho que a gente pode pensar nesse sentido. Se tu está com 42 anos, 43 anos, correndo contra o tempo, ainda não teve filhos, teve um mau passado obstétrico, perdas, vamos engravidar. Vamos tentar engravidar sim. Tá? Se vai conseguir, aí perguntaram sobre FIV, se é seguro fazer a FIV ou não. É seguro, só que as clínicas elas estão fazendo as FIVs em casos especiais, fazendo as fertilizações realmente naquelas pacientes que estão precisando, principalmente nesses momentos de lockdown. Então, que seriam essas pacientes, principalmente, que estão correndo contra o tempo. Tá? Fabiano, vacina e terminamos. Tá. Bom, eu acho que todo mundo está vendo também, tem 2 vacinas sendo testadas aí no Brasil, e a possibilidade de outras vacinas chegarem para teste também existe, né? Uma vacina que está sendo testada pela Unifesp em São Paulo, que a origem é de Oxford, possivelmente já foi colocado como a vacina que pode chegar mais rápido aí para o mercado, né? Uma vacina que se baseou em outros coronavírus já previamente, né? E a vacina que a gente está aí participando, então, junto com o Butantan, vamos participar dos testes, que é uma vacina chinesa, uma empresa Sinovac, né? E
assim, com estudos prévios já de fase 1, de fase 2, bastante interessantes, com uma soroconversão, uma produção de anticorpos acima de 90% nas fases iniciais e uma prevalência de efeitos colaterais muito baixa, nenhum efeito colateral grave detectado. Então, uma vacina que também ouvindo do Butantan essa parceria, né, com essa empresa chinesa, possivelmente é uma vacina que vai trazer muitos benefícios aí para todo mundo, né? Eu acho que a gente, nessa parceria com o Butantan, uma instituição que tem uma, uma experiência, né, bastante grande na produção de vacinas, eles, com certeza, eles avaliaram muitas vacinas do mundo todo para poder trazer uma para teste no Brasil. Então, a gente tem perspectivas aí bastante interessantes de que seja uma vacina que vá funcionar bem, em primeiro lugar, e que possa chegar rápido também para a população, né? Porque a tecnologia utilizada para a produção já é uma tecnologia bem conhecida aí pelo Butantan, é uma vacina de vírus vivo, é uma vacina de vírus inativado. Então, a ideia que é até dito pelo próprio governador de São Paulo e pelo presidente do Butantan, né, que a capacidade de produção seria uma capacidade extremamente grande em tempo recorde. Então, a gente está bastante otimista aí. A gente não tem detalhes ainda do projeto, esse projeto foi aprovado pela Anvisa agora no final da tarde de sexta-feira, né? A ideia é que profissionais da saúde possam ser vacinados e outras pessoas também acima de 18 anos, mas a gente não sabe qual centro ainda vai, quais são os critérios que vão incluir em cada centro. São 12 centros no Brasil, né? Ainda os detalhes de número de participantes da pesquisa, quais serão os critérios, se os critérios serão iguais para todos os centros, ainda a gente não sabe. O Denis deve estar na lista de espera, porque é só isso que está faltando para ele fazer, né, Fabiano? Ele está tomando tudo lá, vitamina D, zinco, a cloroquina, a ivermectina. Deixa eu te perguntar, aquele artigo que saiu na Nature de que a nossa resposta imunológica ela dura 3 meses, e isso, o que tu acha sobre isso? Isso é o mais provável, né? Já era o que a gente tinha imaginado com relação aos outros coronavírus, né? Se há um vírus que veio para ficar, como o vírus influenza, e que a cada ano, por exemplo, a gente vai ter que se vacinar, a gente vai ter, né, novos casos, isso a gente não sabe, né? Falar que é uma imunidade duradoura, isso é muito precoce, eu já vi vários colegas falando, né? Que assim como 80% da população já pode ser protegida contra o vírus, por isso que a gente tem que ter muita cautela quando se fala nisso, né? Então, esse artigo mostrou que, em princípio, os anticorpos neutralizantes, eles duram aí em torno de 3 meses, e depois as pessoas até poderiam fazer novas infecções, o que, felizmente, até esse momento não foi evidenciado, né? Então, é possível que essa duração de anticorpos seja por 3 meses, mas se as pessoas entrarem em contato novamente com o vírus, tem memória e a gente vai produzir novos anticorpos contra a doença. Deus ajude, seja verdade. Tá me avisando no Instagram aqui que falta 1 minuto. Eu só quero fazer, antes de dar os agradecimentos a todos, eu vou ter que homenagear o Baú. Se por acaso alguém não viu esse vídeo aqui ainda, esse vídeo aqui ele resume tudo. É isso aqui, ó. Estamos na era do debate. Todo mundo dá opinião sobre tudo, mesmo sobre assunto de que não entende nada. Ninguém tem convicção sobre coisa nenhuma. Todo mundo acha. Eu não acho nada. Eu sei ou não sei. Meu nome é Enéas. Então é brincadeira, né? Infelizmente, eu não gostaria de acabar a live assim, né? Eu acho que a gente já discutiu muito mais coisas do que da primeira. A gente está tendo mais evidência. Mas o Enéas ainda tem razão. É muita gente dando palpite
e, infelizmente, pessoas formadoras de opinião levando colegas que têm um alto grau de Acho que, raciocínio Edinho, a pensar que, eventualmente, essas questões sem comprovação científica possam te defender. Então, assim, ó, o Enéas tem toda a razão. Gente, obrigado por vocês terem ficado 1 hora a fio aí conosco. Fabiano, mais uma vez, muito obrigado pela parceria, pela super competência, pela informação que tu nos passa. Gente, beijo.